Bíblias, no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, e nós iremos ler do versículo 15 ao versículo de número 21. Meus irmãos, entender que está tudo muito bem, Deus está nos abençoando quando nós estamos cercados de bondade, é uma maravilha, é muito fácil. Mas e quando, muitas vezes na nossa vida, algumas circunstâncias difíceis, dolorosas precisam acontecer? Será que nós percebemos a bondade de Deus? Será que os nossos olhos podem enxergar com muita clareza de que Deus é bom no que Ele está fazendo conosco? Então, é sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite, sobre a bondade de Deus para os momentos de dor e aflição. E essa passagem aqui é uma passagem que vai nos mostrar isso através da vida de um personagem bíblico bastante conhecido, que é o nosso irmão José do Egito. Então, atente para a palavra, diz assim, Gênesis capítulo 50, versículos 15 a 21. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoem, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoem a transgressão dos servos judeus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, muitas vezes nessa vida, coisas dolorosas precisarão acontecer para que nós venhamos enxergar a bondade de Deus. Parece algo contraditório, né? Como é que pode ser a vontade de Deus se coisas dolorosas precisam acontecer? Eu acho que às vezes há uma confusão na mente de muita gente ao tentar entender o que é algo bom da parte de Deus. E a gente parece que quando tenta entender o que é algo bom da parte de Deus, dor não está incluído nessa bondade, né? Então, se vem de Deus e se é bom, de forma alguma a gente vai sentir alguma dor, alguma aflição. Mas se vem de Deus, certamente a dor não vem junto. E não é verdade. Meus irmãos, nós devemos nos lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele trouxe a salvação para nós, sofrendo a dor, o castigo em nosso lugar. A palavra do Senhor nos diz que Deus prova o seu amor por nós, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Morrer, irmãos, não é algo simples, não é algo indolor, muito pelo contrário, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo foi uma morte terrível. Por quê? Porque ali naquela cruz ninguém morria do dia para a noite, morria-se aos poucos, era um sofrimento de momento a momento, e ele sentiu toda essa dor, estando ele no centro da vontade de Deus. E qual é o resultado que nós temos disso? A nossa salvação. Nós podemos olhar com fé para Jesus hoje e crer que o que ele estava levando sobre si, seja aquele castigo que os homens trouxeram sobre ele, seja o afastamento de Deus, ele fez isso para trazer para nós o quê? A salvação. Não há nada tão bom para nós como a salvação que o nosso Deus trouxe para nós. Mas, além do nosso Senhor Jesus Cristo, é interessante notar que a própria criação, ela nos mostra que algumas coisas só darão a sua beleza depois de machucadas. Por exemplo, você já percebeu que uma flor, depois de machucada, ela exala um perfume maior? É interessante isso, né, irmãos?
Você já percebeu que a prova do amor de uma mãe pelo filho é todo o sofrimento que ela tem que passar pelo filho, né? É a prova de quanto ela o ama. Uma mãe que olha para o filho e diz: não quero sofrer por você, não entendeu ainda o que é o amor, né? O amor, meus irmãos, ele requer sacrifício. Sacrifícios precisam ser realizados para que a grandeza do amor ele seja evidenciada. Então, perceba como dor está muito próximo a coisas boas que precisam acontecer na nossa vida, né? Eu não estou aqui falando, não me entendam mal, estou falando do mal, do pecado. Não é que o pecado tem que acontecer. Às vezes tem coisas dolorosas para nós que não são, por natureza, pecaminosas, coisas que acontecem e trazem dor, mas não tem nada a ver com o pecado. Simplesmente são dores que aguçam em nós o amor, que aguçam em nós a beleza de Deus e dos sentimentos do nosso Deus. A história de José do Egito, meus irmãos, nos permite ver isso de uma forma muito clara, né? O que é que nós temos na história de José? Resumindo, José tem um sonho da parte de Deus, e nesse sonho Deus iria levantar José para ser líder sobre os seus irmãos e sobre o seu pai. Quando José, né, como um jovem, né, afoito e precipitado, de certa forma, conta aos seus irmãos e ao seu pai o sonho que tinha tido, o que é que acontece imediatamente? A inveja é despertada no coração dos seus irmãos. Os irmãos levam ele ao campo, e lá no campo, né, simulam a morte de José, lançam José numa cisterna, depois vendem José, né, como escravo para o Egito. Chegando no Egito, José sofreu muito ali, né, foi levado lá, e depois, pela provisão de Deus, Deus o coloca numa posição de honra, onde José passa a governar a maior nação do seu tempo, que era a nação do Egito. Eu queria que você percebesse comigo esse processo, né? Por quê? Porque José não foi para o Egito por acaso. José estava ali para cumprir um propósito de Deus. Por que José deveria ser o líder do seu pai e da sua família? A gente tem que lembrar alguns detalhes. Primeira coisa, a família de José carregava a bênção da aliança. Ou seja, Jacó, que era o pai de José, ele recebe de Deus o quê? A responsabilidade de ser aquele que leva a promessa, a aliança aos descendentes que herdariam a terra. Então, Deus tinha um propósito, como ele ainda hoje tem, de guardar o povo da aliança. E José seria o instrumento para isso, porque quando José vai para o Egito, o que é que acontece? Uma terrinha chamada terrinha de Gósen, onde havia muitos criadores de ovelha, é lá que Deus coloca o seu povo. 70 pessoas vão para aquela terrinha e ali eles são guardados por Deus, né, até que aquela nação crescesse e chegasse o tempo deles saírem do Egito. Mas para que aquele povo fosse guardado na nação mais poderosa da face da terra, foi necessário que José fizesse o quê, meus irmãos? Sofresse dor. Que a dor acompanhasse José naquilo que Deus tinha para a vida dele. José lançado na cova, José levado como escravo, José passa por sofrimento e provação para que o plano soberano de Deus e a bondade de Deus se manifestasse sobre a vida do seu povo. Eu penso que a gente precisa aprender isso na nossa vida como cristãos. Deus, Ele tem muita coisa para realizar na nossa vida, e aquilo que Ele tem para realizar na nossa vida, muitas acontecerão por intermédio das dores que nós teremos que enfrentar. Dores sejam físicas, sejam dores existenciais e emocionais, irmãos. A gente precisa entender isso. Às vezes a dor, ela não é uma dor no corpo, né? Não é uma dor que machuca o músculo. Às vezes é uma dor da alma, uma dor que nos tira o sono, que nos tira o apetite. E a gente precisa passar por essas dores dentro dos propósitos de Deus, daquilo que Deus pretende fazer e está fazendo em favor da nossa vida. Meus irmãos, Deus, Ele nos dá a graça para nós experimentarmos a bondade dEle em meio à dor. A bondade e a dor estão muito próximas ali. Mas saiba de uma coisa, o Deus que permite a dor é o Deus também que dará a graça, o favor, o poder para que nós possamos suportar e enfrentar a dor. E eu diria mais, sermos vitoriosos
nas dores que o Senhor nos dá. Meus irmãos, de que forma Deus faz isso? De que forma Deus nos capacita a experimentar a sua bondade na dor? Eu não sei como é que você está, não sei qual é a dor que tem latejado aí em você, se é a dor do corpo, quem sabe uma coluna, quem sabe uma dor no estômago, não sei. Mas a sua dor talvez também possa ser uma dor existencial, uma ferida que está aberta ainda, uma palavra ferida que lhe pegou, né? E que você está aí como um disco arranhado, remoendo, não sai dessa palavra, né, dentro de você, e isso causa dor, meus irmãos, isso causa dor. A gente quer imediatamente eliminar essas coisas da gente, mas a gente também não tem esse poder, né, porque às vezes não depende de nós, tem que ser Deus graciosamente agindo para nos livrar. Mas de que forma Deus, Ele nos capacita a experimentar a sua bondade em meio à dor? E aí, em momentos de dor, precisamos saber como agir. E eu queria que você pudesse observar, a partir dessa passagem aqui, algumas ações que nós precisamos tomar para, de fato, né, experimentar a bondade de Deus quando a dor chega até nós. Primeira delas, meus irmãos, primeira ação, precisamos chorar nossas dores. Precisamos chorar. Quem colocou o choro em nós não foi o diabo. Quem colocou o choro em nós foi Deus. Mas por quê? Por quê? Né? Meus irmãos, o choro é uma maneira de extravasar as emoções, de colocar para fora aquilo que angustia o nosso coração, de muitas vezes até de organizar a nossa mente e o nosso coração. É preciso chorar. Eu conheço uma pessoa que todas as vezes que está meio estressada, começa a chorar, e aí a pessoa diz para mim assim: quando eu choro, as coisas começam a se ajustar, né? Quem será, né? Não vou nem dizer o nome, mas eu conheço uma pessoa que é assim. O choro tem esse poder, meus irmãos, o choro tem esse poder. Às vezes as pessoas dizem: não vou conter, eu não tenho que chorar, quer dar uma de forte, e por dentro, né, está toda estraçalhada, né? A gente precisa aprender a usufruir daquilo que Deus nos deu, e chorar muitas vezes vai ser necessário para que a gente possa enxergar com clareza a bondade do nosso Deus, do que Deus está fazendo conosco. Eu queria que vocês notassem isso comigo. Vejam aí no capítulo 50, eu vou só destacar para vocês, mas eu vou explicar o contexto. O versículo de número 17 diz assim: e isto que vocês dirão, é isto que vocês dirão a José. Isso aqui, os irmãos de José, né, tramando ali com medo de morrer, mandam uma mensagem para José para tentar acalmar a coisa lá, se José inventasse de se levantar contra eles, né? E aí eles mandam dizer: perdoe, por favor, a transgressão de seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos judeus de seu pai. Os irmãos de José dizem, né? Aí o que é que acontece? Ao ouvir estas palavras, José fez o que, irmãos? Chorou. José chorou. Meus irmãos, aqui os irmãos de José Jacó havia morrido. E na cabeça dos irmãos de José, como acontece na cabeça de todas aquelas pessoas que fazem o mal e não consertam a coisa como deveriam consertar, eles ficaram amedrontados. Eles estavam aflitos porque eles ficavam perguntando, eu acredito, antes de dormir: meu Deus, como é que vai ser quando nosso pai morrer? Porque a gente fez algo terrível contra o nosso irmão vai se levantar contra nós e vai nos matar. Essas palavras que os irmãos dizem que Jacó disse aqui, a gente não encontra em lugar nenhum. Isso aqui é eles que estão dizendo, possivelmente até contando uma mentira, para dizer: José, nosso pai disse que tu perdoasse a nossa transgressão, porque fizemos mal a ti. Meus irmãos, à medida que eles vão lembrando a maldade que fizeram, à medida que eles vão aproveitando aquele contexto de luto, porque Jacó havia morrido, e começam a pedir perdão ao seu irmão, sabe o que é que passa na cabeça de José? Irmãos, passa um filme onde ele lembra de tudo o que os irmãos fizeram contra ele, de todo o sofrimento, do afastamento, dos dias que ele passou distante de Jacó, da maldade dos seus irmãos que o lançaram na cisterna, tentando ali não perder a posição no meio da sua família.
Irmãos, tudo isso vem à tona. E como é que José lida com isso, meus irmãos? Chorando. Sabe por quê? Porque o choro faz parte, irmãos, desse discernimento que Deus nos dá quando a dor chega à nossa vida. A gente passa pela dor e a gente chora e de repente algumas coisas começam a ser percebidas. E a gente começa a perceber que depois que a gente termina o choro, Deus vai nos fazendo entender algumas realidades que a gente não estava conseguindo enxergar ali. Irmãos, é exatamente isso que acontece com José. E detalhe, esse choro de José, você pode pensar, poxa, foi só de José? Não, choro, irmãos, faz parte dos planos de Deus na nossa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo, além de ter sofrido tudo que sofreu, Ele também sofreu uma dor da perda, uma dor aqui nessa existência, quando Ele foi encontrar o seu amigo e irmão Lázaro. Vocês devem lembrar, lá em João capítulo 11, versículo 35, diz que quando Jesus vai chegando ali, Marta e Maria vêm ao encontro dele, e quando ele então fala elas falam do que tinha acontecido e dizem que Lázaro havia morrido, qual é a reação do nosso Senhor? Ele chora. O nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da nossa vida, o Senhor da nossa vida, é um Deus que chora. Meus irmãos, essa é uma das passagens mais empáticas do nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Uma das passagens em que o Senhor, Ele exatamente sente o que nós sentimos. Ele sabe o que é uma lágrima escorrer no rosto. Ele sabe o que é a dor de perder alguma coisa e aquilo ali lhe trazer tristeza, né, abalar as suas emoções. Meus queridos irmãos, não foi só José, o nosso Deus nos dá prova de que Ele é um Deus também que chora. Por mais que isso nos pareça estranho ao pensar num Deus criador dos céus e da terra, mas um Deus que chora, mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra isso. Sabe por quê, irmãos? Porque em meio à dor é que nós somos capazes de entender a bondade do Senhor através do choro, através das lágrimas que a gente precisa derramar. Meus irmãos, em termos práticos, o que é que isso significa para a gente? Significa que tem algumas coisas que a gente não sabe por quê. Não pense você que a Bíblia, nem Deus vai dizer, deixar tudo clarinho para você. Tem coisas que você vai dizer assim, mas por quê? Por que aconteceu? Por que não poderia ser outra pessoa? Às vezes a gente encontra pessoas que estão assim quando estão enfrentando doenças terminais, né? A gente vê tanta gente ruim, irmãos, tanta gente ruim que faz o mal dia e noite, né? E essas pessoas estão com saúde para dar e vender. Aí você encontra uma serva de Deus e um servo de Deus, que está envolvido na obra, que quer glorificar a Deus, que vive em santidade, que procura viver uma vida piedosa, está lá com um câncer, está lá com uma doença que não pode fazer nada. E a gente não entende essas coisas, né? A gente não entende. Se a gente for tentar buscar explicação para isso, a gente vai enlouquecer e não vai encontrar. Porque isso só Deus é quem sabe. Só Deus é quem sabe. Mas quando nós estamos em situações que a gente não pode mudar, irmãos, Deus nos deu as lágrimas, Deus nos deu o choro, para que a gente possa, em meio ao choro, olhar para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso corpo e perceber, irmãos, que a bondade de Deus está conosco e perceber que de alguma forma Ele está fazendo alguma coisa. Quando José chora, irmãos, José chora porque foi doloroso, mas vocês vão ver mais adiante que ele vai entender o que estava passando e o que passou, que era necessário passar por aquilo. Tem um livro na Bíblia que muita gente não lê, porque é um livro muito triste, né? Não é um livro fácil de ler, é o livro de Lamentações de Jeremias. Jeremias está o profeta lamentando todo aquilo que está acontecendo sobre Jerusalém, né? A maneira fria como o povo se distanciou de Deus e como Deus está permitindo juízo sobre o seu povo. E o que é que Jeremias faz, irmãos? Lamentar e chorar. Por isso que ele é chamado de profeta chorão. Tem um profeta fujão, que é Jonas, ele é o profeta chorão, porque chora. Agora, sabe por que aquele livro está ali? Para nos ensinar uma coisa que às vezes a gente não aprendeu, que a gente precisa aprender a lamentar.
Porque o que é o lamento, senão a gente apresentar a Deus a nossa ignorância diante de coisas que estão nos acontecendo? É dizer, Senhor, está acontecendo, mas eu não sei por que está acontecendo. Eu não queria, Senhor, parece que tua bondade não está comigo, mas está acontecendo. E aí o choro vem para que a gente tente ali encontrar o sentido para aquilo que está acontecendo sobre a nossa vida. Então, meus queridos irmãos, a primeira ação a ser tomada quando a dor chega à nossa vida, para a gente perceber a bondade de Deus, é chorar. É chorar. Não queira dar um de, sou forte. E eu vou lhe dizer mais, escute bem o que eu vou lhe dizer aqui. Se você não chorar, seu corpo vai dar um jeito de colocar para fora as suas emoções. Às vezes uma gastrite que aperta, às vezes uma caspa que aumenta, às vezes uma pressão que parece que vai explodir. A gente precisa, irmão, chorar. Chorar para buscar entender o que Deus está fazendo na nossa vida. Para entender o que Deus está fazendo, né? Quem? É muito importante. É verdade. Eu diria, Mirelle, de uma forma mais piedosa, orem chorando. Falem com Deus chorando, né? Às vezes você não precisa estar na frente de todo mundo chorando, talvez, né? Porque tem gente que é curiosa, meu Deus, está chorando por quê, né? Mas às vezes você pode ir lá para um lugarzinho reservado, de repente um lugar que é só seu, né? E vai lá, se derrama diante do Senhor, né? Coloca diante dele aquele que tem afligido você, né? E se levanta dali como Ana, que diz que o semblante dela já não era mais o mesmo, né? A gente precisa aprender, irmãos, fazer isso, para que a gente não venha sucumbir a esse mundo. Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, viver não é fácil não. Viver não é fácil não. Olha que ansiedade. Daqui a 100 anos, você sabe quem é que vai morar na sua casa? Você não vai estar mais aqui. Você acredita que tem gente consumida por isso? Tem gente que fica pensando, meu Deus, o que é que vai ser da minha vida daqui a 100 anos? Não vai estar mais aqui, você não vai ter mais vida. Outras pessoas vão estar no seu lugar. Você só vai ser um nome. Se você construir um legado, vão lembrar do seu nome vez ou outra. Se não for, com 15 dias, ninguém fala mais de você. É assim ou não é? É, irmãos. É. Agora, a gente precisa, irmãos, aprender a lidar, a viver essa vida. Essa vida não é fácil. Essa vida é só uma passagem que a gente está passando por ela. Está só de passagem aqui. Daqui a pouco acaba. Eu vejo meus meninos hoje, Caleb, agora com a onda de malhação, né? E ele está bem grandão, né? A voz engrossando assim, já chega em casa, não sei o quê. Eu digo, rapaz, estou ficando velho, viu? Porque assim, a gente já vê os meninos da gente, né? Lima, que já está com um dele grande aí, Maria, Elinaldo também, né? Irmãzinha, Lúcia. Mas passa rápido, irmãos. Um dia desse a gente era adolescente, novinho, corria para todo lado. Hoje começa um treco no joelho, em todo lado. A gente fica, oxe, que coisa estranha. Mas é a vida que está passando. Agora a gente precisa aprender a passar por essa vida. E o choro faz parte dessa passagem. A gente não pode estar aguardando para nós, porque a gente pode sucumbir, né? Se a gente não aprender a colocar para fora as nossas dores, os nossos lamentos, e assim entender a bondade de Deus no que a gente está passando. Mas tem uma outra ação aqui, né, que José vai nos ensinar. Meus irmãos, em segundo lugar, nós precisamos exercer a misericórdia de Deus nos momentos de dores. Meus irmãos, como nós precisamos fazer isso?
Você sabe o que é misericórdia, né? Misericórdia é agir com o coração para com aqueles que estão na miséria. Quem é que age com misericórdia? Aquele que entende a miséria alheia e vai ao encontro dele para ajudar. Quando alguém fere você, você acha que essa pessoa merece o quê? Justiça? É o que a gente pensa imediatamente, né? Que a gente fica irado. A ira diz, eu tenho que pelo menos dar uma cipuada nele. Eu tenho que pelo menos dar um cascudo nela. Não é assim? Que a gente fica tomado pela ira. A ira, né? A ira também pertence a Deus, viu, irmãos? Embora a nossa ira seja pecaminosa, a de Deus não é. A ira é a consequência, a reação a uma injustiça sofrida, né? Só que, biblicamente, o único que pode agir com vingança para com aquele que lhe fere é quem? Deus. Eu e você não somos capazes de agir justamente quando a gente tenta castigar a injustiça que nós sofremos. Por mais que você ache que sabe como castigar, você não sabe. É por isso que Tiago vai dizer que quando você for disciplinar, né, não discipline com a ira, porque a ira, né, na ira não se opera justiça, porque você vai sempre agir um pouco mais além do que deveria agir, e às vezes agindo de uma forma contraditória à maneira como você age consigo mesmo. Já perceberam isso? Você erra, diz uma palavra, machucou a pessoa, e chega para a pessoa e diz bem assim, olhe, eu falei isso para você, porque naquele dia eu estava na TPM, eu estava meio estressado e falei isso. Aí você acha que justificou para você, você esquece imediatamente, você fez aquilo, justificou o que você fez. Agora, se uma pessoa faz isso contra você, e ela diz para você, olha, eu fiz isso porque eu estava na TPM, você diz, não, você fez porque você era ruim, porque você fez aquilo outro. Nos outros, você não tem piedade, mas consigo mesma, ou consigo mesmo, você é piedoso demais. Você passa a mão, você diz, não, mas eu fiz isso, né? Todos nós somos assim, meus irmãos. Todos nós somos assim. A gente não age com justiça quando a gente está irado. A gente não age. Então, o que é que José vai nos ensinar, meus irmãos? Que nos momentos de dor, e essa dor não é qualquer dor, é a dor de ter sido injustiçado, o que a gente precisa fazer é exercer misericórdia. Para com quem? Para com aqueles que causaram a dor. Porque se nós não exercermos misericórdia, nós não entenderemos a bondade de Deus. A gente não vai conseguir ver a bondade de Deus. Meus irmãos, a justiça de Deus é obra exclusivamente dele, mas a misericórdia é o que ele espera de cada um de nós, é o que ele espera de mim e de você. Deus diz, a vingança é minha, não invente de tomar a frente e querer vingar o que só eu vou vingar. E ele diz mais, de vocês eu quero uma coisa, misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Para você entender um pouco mais do que é misericórdia, misericórdia é o que Cristo fez por nós. O que é que nós merecíamos por conta dos nossos pecados? O que era que nós merecíamos? A morte. E morte é justiça, né? Porque o salário do pecado é a morte. Mas o que é a misericórdia? A misericórdia é o amor ou favor ministrado sobre aqueles que mereciam morte. Isso é misericórdia. O que é misericórdia? É quando aquela pessoa que pisou no seu calo, ele machucou, ao invés de você querer a morte dela, você dá vida a ela. E nesse momento você diz no seu ato, você é um pobre miserável. Você precisa de misericórdia, né? Assim como eu preciso de misericórdia. Meus irmãos, José não usou da sua posição para fazer a justiça, e ele poderia ter feito isso. Tomado pela ira, ele disse, seus cabras, agora vocês vão ver o que é bom para a tosse. Vocês me lançaram naquela cisterna. Imagina até os pensamentos diabólicos na cabeça de José. José lá lembrando aquelas dores, aqueles insetos lhe picando, aquela escuridão, ele não via nada.
simplesmente os irmãos em cima planejando o mal contra ele, né? E José poderia naquele momento dizer: agora é a minha vez, vocês vão pagar o que vocês fizeram comigo. José poderia ter pensado como muitos de vocês e eu pensam, que a vingança é um prato que se come frio. José poderia ter comido aquele prato naquele momento, na frieza, mas não foi isso que José fez. Veja o que diz aí, irmãos, o versículo 18 e 19. Diz assim: depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Olha aí uma coisa interessante, somos seus servos. Então o que eles fizeram? José, agora tu estás acima de nós, se cumpriu o sonho dele, né? Na vida dos seus irmãos, somos seus servos, e como servos naquela época, irmão, ser servo era ser um objeto. Tem celular aqui? Não quero mais, eu jogo no mato. O servo também era assim, não quero mais, manda matar, está tudo resolvido. Ele diz: somos os teus servos. Aí José responde como um homem piedoso, ele responde assim: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? O que é que ele está dizendo aos seus irmãos? José, deixa eu dizer uma coisa, a vingança não pertence a mim. Eu não quero usurpar o lugar de Deus e castigar vocês. Eu não quero. E o que eu tenho para com vocês é misericórdia. Misericórdia. Meus irmãos, quando José faz isso, José está dando prova de que entendeu os planos de Deus. Que o lugar onde ele estava e todo o caminho que ele percorreu para chegar onde ele estava não era uma maldade de Deus, não era uma ação do diabo, mas era Deus cuidando da história dele e cuidando da vida dele para guardar a família da aliança, o povo da aliança na qual José fazia parte. Meus irmãos, misericórdia foi o que Jesus veio trazer para nós e devemos lembrar isso. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 13, Jesus diz para aqueles que estavam ali a criticá-lo porque ele estava comendo com pecadores e publicanos. Jesus diz assim, Mateus 9, 13: não vim chamar justos, e sim pecadores. Eu não vim chamar justos e sim pecadores. Mais atrás um pouquinho ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque são os doentes que precisam de médico. Meus queridos irmãos, nos nossos momentos de dor precisamos da bondade de Deus em Cristo para exercer a misericórdia. Precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo, para que a ferida aberta, o sangue jorrando em nós, não nos leve a usurpar os planos de Deus, a usurpar o que Deus está fazendo na nossa vida. Portanto, meus irmãos, exercer misericórdia é necessário para que a gente venha, de fato, enxergar a bondade de Deus. E para a gente encerrar, meus irmãos, há uma última ação aqui que nós precisamos aprender. Precisamos buscar entender os planos de Deus nos momentos de dores. Sabe qual é a pior coisa que você pode passar na sua vida? É sofrer uma dor sem saber por quê. Sem saber por quê. Eu conversava semana retrasada com uma seminarista lá na Juvep, e ela dizia para mim da perda da sua netinha. Ela é uma senhora já, e ela dizendo, né, que passou um mês lutando no hospital para que aquela criança pudesse sobreviver. E os médicos chegavam e diziam para ela: não, sua neta é diferente, né? Ela é uma menina forte e tal. E ela começou a colocar a esperança de que pudesse ter alguma solução e aquela criança pudesse sair do hospital. Mas aquela criança faleceu, né? Infelizmente não suportou e morreu. E aí eu conversando com ela, ela disse: pastor, foi tudo terrível, muito terrível. Uma criança, você perdeu um adulto, mas uma criança, você tem todo um planejamento, toda uma expectativa, e de repente a criança morreu, né? E aí ela, depois de ter falado isso com lágrimas nos olhos, ela disse: mas eu entendi o que Deus estava fazendo. E aí eu percebi, irmãos, como nós precisamos de sentido para as nossas dores.
ela percebeu que a morte daquela criança foi a oportunidade que Deus lhe deu para que ela pudesse estar acompanhando mães que lidam com crianças que estão em estado terminal. E ali ela percebeu que a vida daquela criança, ela ter sido levada, não foi em vão. Teve um sentido na vida dela. E aquilo ali amenizou a dor dela. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente precisa de sentido para os nossos momentos de dor. Quando a dor chega, a gente precisa, eu estou sofrendo, mas estou sofrendo por alguma causa. Essa dor não é vão, né? Não é assim? Você se levanta pela manhã, vai trabalhar, cheio de dor aqui, dor acolá, aí você lembra, mas é isso que vai colocar a comida na mesa, e você passa o dia todinho lá trabalhando, né? Não é assim? A gente precisa de um sentido. É por isso que Paulo vai dizer, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Porque entender que Deus está no curso da história dá sentido ao nosso sofrimento, à nossa dor. E José percebeu isso muito bem. Veja o que diz agora o versículo de número 20. Diz assim, José falando para os seus irmãos: vocês na verdade planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. O que é que José percebeu? O mal, que foi planejado contra ele, na verdade fazia parte do quê? Da bondade de Deus. Meus irmãos, assim também é todas as vezes que o mundo se levanta contra nós. O mundo se levanta contra o mal, com todo o mal contra nós. Mas aí o que é que Deus faz com a maldade que o mundo levanta contra a vida dos filhos dele? Transforma em bem. Ou seja, em bem por quê? Porque os planos de Deus para nós se cumprirão da melhor forma possível, até na maldade daqueles que se levantam contra nós. E aí, nos momentos de dor, nós precisamos buscar sentido. Tem coisas que a gente não vai entender, mas tem muita coisa que a gente vai entender. Quando eu estava no seminário e aconteceu uma situação em que eu pensei em abandonar o seminário, que foi quando um relacionamento se acabou e eu, tomado ali pela emoção, estava decidido a abandonar o seminário e voltar para casa. E eu lembro que meus pais chegaram junto de mim e me aconselharam a não fazer isso, mas eu estava determinado a voltar. Resumindo, minha família me acolheu, Deus agiu, eu não voltei para Macaparana, não foi os planos de Deus, não foram esses. Passou o tempo, passou os anos, graças a Deus conheci Mirelle, mulher de Deus, a pessoa certa que Deus tinha para mim. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu olho para Mirelle hoje e digo, é a mulher de Deus da minha vida, mas eu poderia ter dito isso sem o sofrimento de ter passado tudo que eu passei, de forma alguma. Eu olho para minha esposa hoje, para a família que eu tenho, e eu vejo, irmãos, que aquele sofrimento e aquela dor do passado fazia parte do que Deus tinha escrito na minha história, para que eu pudesse chegar ao bem. E se eu tivesse batido no peito e dito, eu vou ficar lá, eu não sei o que é que poderia ter acontecido, Mas uma coisa hoje eu sei, que Deus estava cumprindo o melhor dele para a minha vida, através do sofrimento que eu passei. Por quê? Porque eu pude entender. Mas tem coisas que a gente não pode entender. A gente tem que simplesmente dizer, Senhor, Tu és bom, Tu és soberano e Tua bondade não muda. Tu nunca farás o mal. A dor vai vir, mas o mal não. Do Senhor não vem mal. Do Senhor vem sempre o bem. Meus queridos irmãos, aprendamos com a dor que Deus tem permitido que venhamos sofrer. Eu não sei qual é a dor que você tem passado, o tamanho dela e o quanto você tem orado diante do Senhor. Mas saiba de uma coisa, Deus está sendo bom com você. Deus está manifestando a bondade dEle com você e para você. Descanse seu coração, aprenda no que Ele nos ensina na sua palavra, chore o que você precisa chorar, perdoe a quem você precisa perdoar,
e peça a Deus discernimento para perceber aquilo que Ele está fazendo, o plano dEle, a mão invisível dEle que está no controle da nossa história. Certamente Ele sabe da nossa estrutura e Ele pode consolar o nosso coração em meio a esses momentos de dor. Que Deus nos ajude, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé. Os irmãos querem falar alguma coisa, querem perguntar alguma coisa? Diga, Axa. Aham. Meu Deus. Uhum. Uhum. Que bênção. É o sentido, né? É o sentido. Deus faz algumas coisas que a gente precisa estar atentos a isso, irmãos. Tem algumas perdas que Ele permite para a gente poder ensinar e consolar outros, né? Deus nos ajude, Deus nos dê força, nos prepare, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas certamente Deus está nos dando aqui direção na sua palavra. Vamos orar? Pois é, Mirella. Uhum. O homem que mais nos abençoou na face da terra, nos abençoou numa cruz. A gente precisa contemplar um pouco mais a cruz, viu, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra, ela é a nossa regra de fé, ela é a nossa regra de prática. Pai, tudo aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite, Senhor, eu sei que o Senhor sabe da dor que cada um tem carregado consigo, que muitas vezes tem orado sozinhos, Deus, pedindo a Tua misericórdia, o Teu favor. Pai, que essas palavras encontrem lugar nos nossos corações, que a instrução que vem do Senhor nos ajude a enfrentar de forma firme as adversidades e aflições que essa vida certamente há de trazer. Seja com cada um dos meus irmãos, que eles também sejam instrumentos, Senhor, como aqui foi falado nessa noite, que eles possam entender o sentido das suas dores, olhando para o próximo e para aqueles que o Senhor tem permitido em suas vidas, e que eles possam ser instrumento de bênção na vida daqueles que necessitam. Pai, recebe a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez e que o Senhor fará. Assim eu te oro e te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos, e até amanhã, se Deus nos permitir, estaremos aqui celebrando o nosso Deus.